Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Paulo, professor de Física, e a gente vai dar continuidade às nossas aulas, tá? Na semana passada nós falamos sobre estudo dos gases perfeitos, e essa aula de hoje tem a ver, na verdade está totalmente ligada naquela aula, tá? Na verdade era para ser dada até na semana passada mesmo, mas eu optei por passar hoje para vocês, mas é uma continuidade, tá? Então a gente vai falar sobre algumas transformações gasosas, tá? Então ainda está relacionado com o estudo dos gases perfeitos. Então vamos lá. Qual a primeira transformação gasosa que eu vou mostrar para vocês? É uma transformação chamada de isobárica. Bom, o que significa esse prefixo iso aqui? Iso significa igual. Bárica lembra do aparelho que mede pressão? Ele é chamado de barômetro. Então, isobárica significa transformação sobre mesma pressão. Então imagina o gás, que ele tinha uma condição inicial e ele vai passar a ter uma condição final. Tinha um estado inicial e um estado final. Só que ele vai sofrer essa transformação sem mudar a pressão. E quando ele não muda a pressão, eu chamo isso de isobárica. Significa que a pressão inicial vai ser igual à pressão final. Lembra na equação da aula passada que eu mostrei para vocês? Aquela equaçãozinha do Poisson-Viti? Que é essa aqui, ó. Poisson. Então, aqui eu estou relacionando os dados iniciais de um gás com os dados finais. Como a pressão inicial vai ser igual à pressão final, então eu vou cortar aqui, ó, a pressão daqui e a pressão dali. A equação ficaria simplesmente assim, ó. Votó igual a Vt. Um exemplo aqui de uma situação. Imagina aqui, ó. Eu tinha aqui um recipiente na qual eu tinha um gás contido aqui dentro, tá? E eu coloquei aqui um pezinho, e esse pezinho vai exercer uma certa pressão sobre esse gás, tá? Repare que aqui, olha só, aqui ele está ocupando um certo volume. Se a gente aumentar o volume, o que vai acontecer com a temperatura desse gás? Já que a pressão ali vai ser a mesma, tá vendo que continua tendo um pezinho ali? Se eu aumento o volume, então a temperatura ela vai aumentar. O quanto que aumentar do volume vai ser o mesmo que vai aumentar da temperatura. Então, numa transformação isobárica, a pressão inicial e final são iguais. Mas se eu aumento o volume, a temperatura também vai aumentar. Se eu aumento o volume, a temperatura também vai aumentar. E isso a gente consegue ver no gráfico, vou tentar mostrar aqui para vocês. Esse primeiro gráfico aqui, ó, tem um gráfico da pressão e temperatura. Como é que eu sei pelo gráfico que a pressão ela é constante? Vai ter que ser uma linha assim, ó. Isso significa o quê? Que quando a temperatura foi aumentando, a pressão permaneceu constante, porque a transformação é isobárica. Olha para aquele outro gráfico ali, ó. Agora é o gráfico do volume em função da pressão. Como é que eu sei que a partir desse gráfico a pressão também é constante? Vai ser se o gráfico estiver assim, ó. À medida que o volume foi aumentando, a pressão, ó, permaneceu nesse mesmo valor aqui. Então também seria um gráfico da transformação isobárica, né? Não tem mudança de pressão. E se eu tivesse aquela última situação ali, ó. Aqui eu tenho o volume e aqui eu tenho a temperatura. Como é que eu sei que a pressão é constante? Se o gráfico for exatamente assim, ó. O gráfico ele vai ser uma reta crescente, sempre partindo do zero. Se eu tiver esse gráfico aqui, ó, volume em função da temperatura, a reta é crescente partindo do zero, eu já sei que a pressão ela é constante, é uma transformação isobárica. E reparem aqui, ó. Para essa temperatura, eu vou ter esse volume aqui. Para uma temperatura maior, tá vendo? Conforme você vai indo para a direita, a temperatura vai aumentando. Reparem também que o volume aumentou. O que significa dizer isso? Que à medida que a temperatura aumenta, o volume também vai aumentar, que foi o que eu mostrei aqui para vocês, ó. Reparem que aqui, ó, o volume daqui é maior do que o volume dali. Como aqui tem maior volume e a pressão é a mesma, então aqui vai ter maior temperatura. Tá? Então, numa transformação isobárica, se você aumentar o volume, a temperatura também vai aumentar. Se você diminuir o volume, a temperatura também vai diminuir. Então, isso são características de uma transformação isobárica. Tá? A outra transformação que eu quero mostrar para vocês
essa transformação aqui, ó, chamado de isocórica ou isométrica. Isocórica ou isométrica significa uma transformação sem mudança de volume. O volume inicial vai ser igual ao volume final. Lá na equação do Pavlov PVT, se a gente cortar os volumes, a equação vai ficar assim, ó, Potó igual a Pt. Então, numa transformação isométrica ou isocórica, que é a mesma coisa, não tem mudança de volume, tá? Volume inicial igual ao volume final. Corta o volume da equação, vai ficar simplesmente assim, ó, Potó igual a Pt. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, ó. Aqui eu tinha um certo gás que ocupava um certo volume e ele tinha uma temperatura e uma certa pressão. Tá vendo? Aqui eu só tenho um pezinho ali em cima, então esse pezinho está fazendo uma certa pressão. Repare que na figura ao lado eu coloquei agora 2 pezinhos. Então significa que agora a pressão é 2P, né? Aumentou 2 vezes. E repare que ele está com o mesmo volume, não tá? Já que o volume continua a mesma coisa, porque a transformação é isocórica, a temperatura vai ter que aumentar para manter esse mesmo volume. Então repare que a temperatura aqui também dobrou. Então reparem o seguinte, numa transformação isocórica ou isométrica, os volumes inicial e o volume final, tá vendo? A quantidade de gás que eu tenho aqui, o volume de gás que eu tenho aqui e o volume de gás que eu tenho ali são iguais. Mas eu dobrei a pressão e a temperatura também vai dobrar automaticamente. Como é que a gente viria isso em forma de gráficos? Eu tenho o primeiro gráfico aqui, ó. Volume em função da temperatura. Como é que eu sei que o volume é constante? Se o gráfico estiver assim, ó. E aqui quer dizer que conforme a temperatura for mudando, o volume permaneceu constante. O segundo gráfico, ó, tem aqui pressão e volume. Como é que eu sei que o volume é constante? Se o gráfico estiver daquele jeito ali. Repare que conforme a pressão mudou, o volume continua aqui, ó, no mesmo valor ali embaixo. E esse último gráfico, se eu tenho um gráfico da pressão em função da temperatura, como é que eu sei que o volume também vai ser constante aí? Vai ser se o gráfico estiver assim, ó. É um gráfico, ele também é crescente, começa a partir do zero. É só você olhar, ó. Pressão e temperatura. Tá faltando quem? Tá faltando o volume. Como o gráfico é crescente partindo do zero, então aqui eu sei que o volume vai ser constante, tá? Igual semelhante que foi do slide anterior. Só que lá no outro slide não era pressão e temperatura, né? É só você dar uma olhadinha para você poder relembrar. E a última transformação que eu queria falar com vocês é a transformação isotérmica. Térmica lembra de temperatura. Então é uma transformação sem mudança de temperatura. A temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Lá da equação lá do Pavlov PVT, quando a gente corta as temperaturas, a equação fica assim, ó. Pavlov igual a PV. Uma situação que a gente pode entender melhor. Seringa, vocês já brincaram com a seringa, né? Se você pegar uma seringa, você tampa uma extremidade, aquela por onde o líquido sai, só que você não vai colocar líquido, colocar ar ali dentro. E na outra, que é o êmbolo, para você poder empurrar. Se você diminui o volume, conforme você vai apertando ali, né, o que acontece com a pressão do gás ali dentro? Se a gente diminui o volume, começa a comprimir, a pressão ele aumenta. E se eu aumentar o volume? Se aumentar o volume, a pressão dentro daquele gás aqui, ó, ele vai diminuir. Então, quando eu aumento a pressão, eu vou comprimir, ele vai ocupar um espacinho menor. Então, vai ter um volume menor. Se a gente diminuir a pressão, uma menor pressão, você vai ver que o volume ele vai aumentar. E tudo isso acontece sem mudança de temperatura. Temperatura inicial igual a temperatura final. Como é que isso ficaria em gráficos? Tem aqui, semelhante que eu fiz nas anteriores, ó. Temperatura e pressão. Como é que eu sei que a partir desse gráfico a temperatura é constante? Se ele estiver assim, ó. Como é que ficaria agora no gráfico do volume em função da temperatura? Como é que eu sei que a temperatura é constante? Se o gráfico estiver assim. E se não tiver temperatura? Quando tem a temperatura é fácil, né? E se fosse assim, gráfico do volume em função da pressão? Se você fosse usar o que a gente estava falando dos anteriores, seria uma reta assim, não é? Só que nesse caso específico é o único que é diferente. Ele vai ter que ter uma curvinha assim, ó.
Essa curva é chamada de isoterma. Qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou ver que a temperatura ela vai ser constante, a temperatura, tá? Eu mudo o volume e mudo a pressão, mas a temperatura ela permanece constante. Por esse gráfico eu consigo ver o que eu falei com vocês ali em cima, ó. Se eu tenho um ponto aqui qualquer, aqui, esse pontinho aqui ele tem uma certa pressão, vou chamar de P1, e aqui ele tem um certo volume, vou chamar de V1. Vou escolher um outro ponto aqui agora, ó, esse outro ponto aqui da curva. Aqui eu vou ter uma outra pressão, vou chamar de P2, e aqui eu vou ter um outro volume que eu vou chamar de V2. Repare que a pressão eu aumentei. Olha só o que aconteceu com o volume. Ele diminuiu. Então isso é para mostrar esse gráfico que quando você aumenta a pressão, o volume ele vai diminuir, tá? Isso é uma transformação isotérmica. Bom, e agora a gente vai fazer uns exercícios para ver como é que ele funciona na prática, tá? Então lá, o gráfico representa uma transformação isotérmica, sem mudança de temperatura. Eu vou anotar isso aqui, ó. Temperatura inicial vai ter que ser igual à temperatura final. De uma quantidade de gás ideal em 3 estados intermediários, A, B e C, de uma massa gasosa. Usando os dados representados na tabela, determine a pressão correspondente no estado B, eu quero descobrir a pressão aqui, e qual o volume no estado C, que é aqui. Então vou pegar algumas informações, ó. Aqui ponto A, ponto B, ponto C. No ponto A, tá vendo aqui eu tenho pressão e aqui eu tenho volume. No ponto A, a pressão vale 4. Eu vou anotar isso aqui, ó. A pressão no ponto A é 4, aí ele deu a linha ATM. Beleza. Quanto que vale o volume no ponto A? No mesmo ponto A, ó, ele tem volume, vou anotar isso aqui, ó. Volume no ponto A, 0,1 metros cúbicos, que aqui está em metro cúbico, tá? No ponto B, vou anotar aqui, tá? No ponto B, a pressão a gente não tem. Então isso é o que a gente está querendo calcular. E no ponto B eu sei que o volume é 0,20. Então vou anotar isso aqui também, ó. Volume no ponto B, 0,20 metros cúbicos. E por último, vou continuar aqui, ó. No ponto C, a gente tem a pressão. Vou anotar aqui mesmo, ó. Pressão do ponto C é de 1 atm. E o volume do ponto C a gente não tem. Então, olhando para o gráfico, eu tirei todas essas informações aqui. Bom, como é que eu vou calcular primeiro a pressão no ponto B? Como a transformação aqui, ó, uma transformação isotérmica, não tem mudança de temperatura, eu vou usar aquela equação do Power-Top-Viti. Só que eu vou fazer como? Vou fazer assim, ó. Pressão no ponto A vezes volume no ponto A dividido pela temperatura no ponto A. Isso vai ser igual. Aí eu vou usar então os dados do B, ó. Vai ser igual a pressão do estado B vezes o volume do estado B dividido pela temperatura do estado B. Isto é uma condição inicial e ele é uma condição final. Como a gente sabe, ó, que não teve mudança de temperatura, a gente corta as temperaturas. E agora eu vou pegar os valores, ó. Pressão no ponto A foi 4 vezes o volume do ponto A, 0,1, igual pressão do ponto B, a gente não tem. É o que a gente está querendo calcular aqui agora. Vezes o volume do ponto B, é 0,20. Vou colocar aqui, ó, vezes 0,2, tá? A mesma coisa. 4 vezes 0,1 dá 0,4. Esse 0,2 que está multiplicando aqui o PB vai passar para o outro lado dividindo.
Então vou ter aqui, ó, que a pressão no ponto B é 0,4 dividido por 0,2. Fazendo essa continha, é a mesma coisa que 4 dividido por 2, vai dar 2 ATM. Então consegui calcular, ó, que a pressão no ponto B, essa pressão aqui, ó, ela vai valer 2 ATM. Deixa eu registrar isso aqui. Para calcular agora o volume no ponto C, que é esse volume aqui, ó, eu vou usar praticamente essas mesmas informações, ó. Só que aqui, ao invés de usar os dados do B, eu vou usar os dados do C. Então vai ficar aqui: pressão no ponto C, volume no ponto C, temperatura no ponto C. Transformação isotérmica, ó, posso cortar as temperaturas e agora pegar as informações de novo, ó. Pressão no ponto A é 4, volume no ponto A 0,1, igual a pressão no ponto C, a gente tem, ó, é 1 vezes o volume do ponto C que a gente está querendo calcular. Então aqui na verdade vai ficar, ó, 4 vezes 0,1 vai dar 0,4. 1 vezes VC é VC. Então VC igual a 0,4 metros cúbicos. Pronto, descobrimos também agora o volume do ponto C. Bom, aí eu separei aqui mais algumas questões pra gente. Tá aqui uma número 2. Ó, calcule a variação de volume sofrida por um certo gás. Então estou querendo calcular a variação de volume, que ocupa inicialmente um volume de 10 litros a uma temperatura de 127 graus Celsius, então temperatura inicial 127 graus Celsius, quando a sua temperatura se eleva isobaricamente quer dizer uma transformação sem mudança de pressão, e ela sofre uma transformação isobaricamente, a temperatura ela vai passar para 327 graus Celsius. Bom, para calcular a variação de volume, eu tenho aqui o volume inicial que é 10. Para ter a variação, eu preciso descobrir para quanto que o volume vai. Aí eu consigo calcular a variação. Então, o nosso objetivo aqui, principal e inicial, é calcular o volume final, tá vendo? Ó, eu mudei a temperatura, o volume também vai mudar. Só que para fazer isso, a gente tem que transformar primeiro essas temperaturas em Kelvin, lembra? Como é que se passa para Kelvin? É só a gente pegar a temperatura e somar com 273. Aqui também, ó. Então vamos lá. 127 mais 273 vai dar 400. 400 Kelvin. Aqui também, 327 mais 273 vai dar 600 Kelvin. Pronto, agora eu vou jogar de novo na equação do Povodov-Viti. Qual é a equação? Povodov-Viti. Então, ó, as expressões são iguais. Então eu posso simplificar aqui, ó, as expressões. Aí sobrou Votó igual a Viti. Volume inicial é 10. Dividido pela temperatura inicial é 400.
igual o volume final a gente não sabe, eu quero calcular, dividido pela temperatura final, que é essa aqui, ó, que é de 600. Bom, para fazer isso eu vou fazer o seguinte primeiro, ó. Vou cortar ali os zerinhos e agora eu vou multiplicar assim, ó, cruzado. Na verdade vai ficar 4 vezes V1, vai ficar 4 V1 igual 10 vezes 6, 60. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então V1 é igual a 60 dividido para 4. V1 vai ser igual a 60 dividido para 4 vai dar 15. Então, ele tinha volume de 10, aumentou para 15, qual vai ser a variação de volume? É só a gente calcular assim, ó. Variação de volume é volume final menos o volume inicial. Então, o volume final é 15, menos o volume inicial que é 10. Então, variação de volume vai dar 5, no caso, litros. Pronto, era isso que ele queria calcular, ó. Qual foi a variação de volume? 5 litros. Foi? Deixa eu registrar para colocar isso aqui lá em PDF para vocês. Bom, tem mais uma última questão que eu vou fazer com vocês. Que é essa questão aqui, ó. Um recipiente resiste até a pressão que ele aguenta, até essa pressão aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, tá? É uma outra unidade de medida de pressão. Contendo um gás perfeito sob a pressão de 1 vezes 10 elevado a 5 newtons. Faltou aqui, perdão, ó. Newton por metro quadrado e temperatura de 27 graus Celsius. Então, ó, inicialmente a pressão do recipiente é aquela pressão ali, vou anotar aqui, ó. Pressão inicial é 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado e alguma temperatura inicial de 27 graus Celsius. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, ou seja, o recipiente não vai aumentar de volume, significa que é uma transformação isométrica, volume final igual ao volume inicial, ele quer que a gente calcule qual é a máxima temperatura. Então, até que temperatura ele chega. Mas então, qual é a pressão máxima que o recipiente suporta? Ele deu ali, ó. Então, a pressão final ela vai chegar no máximo a 3 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então, ó, com essa pressão ele aguenta ter essa temperatura. E com essa pressão aqui máxima aqui, a que temperatura ele pode chegar? Sabendo que não vai ter mudança no volume, né? Porque ele pediu para a gente desconsiderar a dilatação térmica. Vamos lembrar que primeiro eu tenho que passar isso aqui para Kelvin. É só somar com 273, então aqui vai ficar 300 Kelvin. É só jogar na equação do Power Top 20 de novo. Ó. Tó Pi Vi Ti. Não tem mudança de volume, então a gente vai cortar os volumes e agora substituir. Pressão inicial é 1 vezes 10 elevado a 5, dividido pela temperatura inicial, 300, igual à pressão final.
3 vezes 10 elevado a 5, dividido pela temperatura, que é o que a gente está querendo calcular. Eu vou fazer o seguinte, eu vou poder cortar esse 10 elevado a 5 daqui com o de lá, porque são iguais, eu posso cortar. Agora é só multiplicar cruzado. Então vai ficar T1 vezes 1, T1 igual T1 igual 300 vezes 3, Kelvin. Como ele não especificou, né, ele não pediu a temperatura em graus Celsius, então eu posso deixar em Kelvin mesmo, que é 900 Kelvin. É isso, galera. Para vocês, o que vai ficar como atividade? Copiar essas questões que eu acabei de fazer com vocês, e eu coloquei uma questão extra aqui, uma número 4, para que vocês possam fazer, tá? Qualquer dúvida, galera, mandem mensagem ou pelo WhatsApp. WhatsApp eu prefiro que seja pelo WhatsApp, ou então na plataforma mesmo, tá? Qualquer coisa a gente pode marcar uma aula online para poder tirar as dúvidas. Tranquilo? Então é isso, galera. Até a próxima semana. Valeu aí, hein?